Meus amigos, nós vamos mudar de assunto agora porque demorou, mas antes tarde do que nunca, que finalmente Cuca, o técnico Cuca, reconheceu um erro que atormentava o seu passado. O técnico do Atlético Paranaense falou pela primeira vez com a imprensa e fez um pronunciamento sobre a condenação por ato sexual com menor e coação, que foi anulada pelo Tribunal Regional lá da região da Suíça. No começo deste ano, a gente vai ouvir agora um trecho da fala dele. Eu pude levar a minha vida contornando a história porque o mundo do futebol e o mundo dos homens em que eu vivo não tinham me cobrado nunca nada. Durante todo aquele tempo, todos aqueles anos. Mas o mundo está mudando e eu acho que para melhor. Um reconhecimento público do Cuca. Muitos anos depois, décadas depois, claro que teve, um evento, um episódio que foi justamente a passagem dele pelo Corinthians, que foi quando essa questão voltou à mídia, repercutiu muito, uma pressão gigantesca de parte da torcida e do time feminino do Corinthians na ocasião em que ele estava treinando o Corinthians, fez inclusive com que ele deixasse o time naquela ocasião, apesar de estar ganhando as partidas, de estar bem com produtividade, aproveitamento no time, ele deixou o time justamente por uma pressão e agora ele teve a anulação da condenação lá na Suíça e fez esse pronunciamento, Felipe Monteiro. Um pronunciamento que veio em boa hora, pegou todo mundo de surpresa, as pessoas não estavam esperando o Cuca se pronunciar sobre o caso da condenação dele da Suíça, mas nem foi essa questão que pegou todo mundo de surpresa, foi realmente ele identificar o problema, Depois de uma goleada histórica do Atlético Paranaense ontem, de 6-0, ele... No final da coletiva de imprensa, ele falou que tinha que ler um depoimento. Ele falou que estava por escrito, porque ele não queria cometer nenhum tipo de derrapada, haja vista que o tema é sério. E ele estava aprendendo sobre o tema com a mulher e com a filha. Ou seja, colocou duas mulheres com o protagonismo dessa mudança de perfil dele, E foi muito marcante, Todo mundo está elogiando bastante esse reconhecimento do Cuca de que realmente os homens têm que lutar, sim, por mais reconhecimento da mulher na sociedade, tem que lutar, sim, para a mulher ter mais direito, Ele até falou um momento do pronunciamento dele que ele teve o direito de se recolher, pensar sobre a vida e depois a vida dele continuaria. Diferente de mulheres que qualquer tipo de abuso ou violência sexual, as marcas são para sempre, Então ele mostrou claramente uma empatia com a luta de mulher. E ele falou no final, Que ele não vai falar e vai começar a agir para defender esse direito. Então foi uma declaração muito bonita, muito boa, muito forte, muito marcante e realmente muda aquilo que as pessoas estavam de olho no Cuca. E o Cuca agora é bem-vindo nessa luta em favor das mulheres por mais direito. Ô, Júlia Lucy, esse trecho que falava o PP é justamente esse. Ele fala o seguinte: eu escolhi me recolher durante muito tempo, mas consegui seguir a minha vida. Enquanto uma mulher que passa por qualquer tipo de violência não consegue seguir a vida dela sem permanecer machucada. Carrega o impacto para sempre. Uma mulher violentada sexualmente, como neste caso, que é a denúncia que foi feita lá atrás, ela leva um trauma eterno, imagino. Pois é, Nelson, eu não consigo nem imaginar, porque felizmente nunca aconteceu nada próximo disso comigo, tomei muito cuidado para que nunca acontecesse com a minha filha também. Essa é uma preocupação constante para nós mulheres do Brasil, para nós mães que criamos meninas. Infelizmente é um medo que a gente carrega. Eu falo sobre esse assunto com a minha filha desde que ela começou a ter alguma consciência para que ela conseguisse se defender caso viesse a ser invadida, violada, enfim. E não é uma realidade comum em outros países também. Então a gente não pode normalizar de jeito nenhum. Não é um pouco normal homem adulto sentir desejo sexual por criança. Se alguém por acaso se identifica com isso, busque ajuda. Busque ajuda, é muito sério mesmo, porque embora exista uma pressão da cultura de pornografia, de colocar meninas muito novas, às vezes até parecendo com criança, isso não é saudável, isso não é fetiche, isso não deve ser considerado aceitável. E é muito sério. Vocês podem pesquisar, mas o Brasil é um dos países que mais consome pornografia com criança.
né? Então existe uma banalização do corpo da criança, a gente vê isso também no funk, a novinha do funk, ela tem 8, 9, 10 anos, então é um assunto que a gente precisa enfrentar sim. E teve um episódio, né, Nelsinha, 6 dias atrás, a presidente do PT, ela foi notificada extrajudicialmente para apagar um post que ela havia feito, condenando o Atlético Paranaense por ter escolhido o Cuca e disse que ele havia sido condenado. Mas no caso dele, ele nunca chegou a ser condenado, né? Inclusive o processo dele foi anulado e ele nunca teve nenhum tipo de condenação em relação a esse caso. Então, que essa triste história sirva para alguma coisa de positivo se ele entrar nessa luta aí contra a violência sexual contra mulheres e meninos também, muitos meninos também, né, sofrem violência sexual, que ele se junte a esse time, porque é uma tragédia irreparável, certamente. Esse assunto é pouco falado no futebol também, né, Paulo? De alguma maneira o Cuca choca muita gente que acompanha o esporte e que não vê esse assunto sendo tratado, né? Exatamente, né? Acho que nunca é tarde para a gente reconhecer nossos erros e tentar lutar por algo melhor, né? No Brasil, diversas mulheres são estupradas e violentadas todos os dias, como a gente disse semana passada, de cada 10 mulheres, 8 sequer vão fazer o boletim de ocorrência e a mulher fica com trauma o resto da vida e o homem geralmente segue sua vida normalmente, Kobayashi.